Esse é o jogo Small City do Alban Viard. Aqui a gente tem uma visão do tabuleiro do jogador, tabuleiro central. O interessante desse jogo é que ele é um jogo de colocação de tiles, tem muito tile, tá? Mas ao mesmo tempo você utiliza os trabalhadores em cima dos tiles. Eles são colocados para fazer também ações, né? Então você pode colocar um tile aqui, então esse trabalhador ganharia um de dinheiro para vender, para comprar pontos e assim vai. E o que é bem legal é que geralmente os jogos de tile você encaixa o tile e acabou. Esse é um jogo que, além do encaixe dos tiles, tá? Ele leva em consideração a área de influência, que é toda a área, incluindo aqui as diagonais, onde o tile é colocado, tá? Então, por exemplo, o tile verde, ele é um tile de residência, tá? E esses predinhos vermelhos que eu vou colocando aqui são tiles de biblioteca, escola, museu, né? Então, para um tile residencial, por exemplo, crescer, se ele tiver do lado, na área de influência de dois tiles desses de museu, esse daqui é o centro da cidade, da sua cidade, tá? E aqui, por exemplo, eu coloquei um desses prédios vermelhos. Então, esse tile verde ele está sob a influência desses dois tiles vermelhos. Então, ele pode crescer até para um tile nível 2. E aí é interessante que esses tiles vão crescendo sozinhos, né? Então, além de você colocar os tiles, você coloca um tile de nível 1, coloca um outro para influenciar e os tiles, a cidade vai se desenvolvendo sozinho. E aí você pode ir fazendo mais ações, por exemplo, nos bairros residenciais ou nos comerciais, tá? Uma outra coisa interessante é que isso daqui é a parte de poluição. Então, à medida que a sua cidade vai ficando mais industrializada, então quando a cidade vai ficando mais industrializada, que são os tiles amarelos, e à medida que você for produzindo, né, as mercadorias, você vai gerando poluição. Então esses marcadorzinhos de poluição vão aumentando, tá? Então, né, vai aumentando até 9, depois 10 e assim vai. A partir de 10% de poluição começa a morrer gente, tá? Então quem tiver mais no final da rodada de poluição, os trabalhadorzinhos começam a morrer e aí é obrigado a criar esses cemitérios em algum canto, né? E vão acumulando pessoas mortas aqui nesses cemitérios, tá? E que é chato, né? É ruim. E no final ainda, se você terminar, por exemplo, com 55% de poluição, você vai perder 55 pontos no final do jogo, tá? Na verdade, os pontos nesses jogos são contados como votos, tá? Então, se você tiver bastante gente nas zonas residenciais, elas vão acumulando votos para você, tá? Esse aqui é o tabuleiro geral, né? Então aqui no canto tem bem detalhado cada uma das etapas da rodada, tá? Essa parte daqui é a parte da influência, né? Da departamento de turismo, departamento de economia, de residencial, industrial, tá? Então você vai subornando aqui, né, os custos aqui, vai subornando os responsáveis aí para poder você ganhar benefícios, certo? Então, só que cada jogador só tem dois, né? Então ele tem que meio que escolher mais ou menos um pouco o caminho que ele vai desenvolver ao longo do jogo. Se ele vai querer desenvolver mais a parte comercial, se vai querer desenvolver a parte industrial, né? Geralmente a industrial vai gerar mais poluição, né?
Esse aqui é o indicador das rodadas, né? Então tem 8 rodadas do jogo, tá? E aqui em volta o tabuleiro de pontos, né? No início de cada do jogo, né? Um dos setups é que a gente tem 3 pilhas que são as promessas de campanha, né? Que você faz promessas cada um vai ganhar sempre são 3 níveis, né? Essa daqui, por exemplo, se você chegar, se for o cara que tiver 17 ou mais de dinheiro no final do jogo, você ganha 18 pontos. Só que se você não tiver esse dinheiro no final do jogo, você perde 12 pontos, né? Esse daqui, por exemplo, acredito que seja se você tiver a maior número de pessoas mortas, deixa eu só confirmar. Esse daqui, como é que eu vejo isso? Esse daqui, então, se você tiver pelo menos 3 cidadãos mortos na sua cidade, você ganha 12 pontos, né? Então, sei lá, se você quer ter gente morta, talvez valha a pena você investir bastante na poluição, aumentar bastante a poluição, para ir movendo gente do seu bairro, né? Só podem morrer 8, né? Porque são 8 rodadas, só morre um por rodada, então você tem que matar 3 pelo menos. Esse daqui provavelmente deve ser o que você tem que expandir, né? A sua cidade ao máximo. Exatamente. E aqui, né? Porque a gente começa em cada área, está sendo limitada por essa pecinha, né? Então você só pode construir nesse tamanho. A partir do momento que você vai expandindo, né? Você consegue construir em mais áreas até que você consegue aqui, por exemplo, né? Que seria o caso lá dessa promessa, que é expandir ao máximo a sua cidade, né? Você pode ter uma cidade grande, tá? Aqui só para a gente ver um pouquinho das fases, o que você tem que fazer e para entender também um pouquinho do jogo, que é bem interessante. Essa primeira etapa que você vai escolher um benefício, tá? O que é isso? Na verdade você tem um maçozinho de carta que a gente faz tipo uma rondela, né? Você vai misturar. Dependendo do número de jogadores, esse daqui está num jogo mais avançado, você vai abrir um número de cartas, tá? Por exemplo, para 2 jogadores abririam 6 cartas. Então aqui eu tenho 4, 5 e 6, né? Então eu faço uma rodelinha aqui. Então esses caras daqui tem uma primeira colocaçãozinha para escolher o benefício, né? Então o primeiro jogador vai escolher um desses caras aqui, vai colocar a sua pecinha. Por exemplo, aqui o Mayor. Significa que, tá vendo esse desenho? Ele tá aqui, né? Ele é o prefeito vai visitar o seu bairro. E aí você coloca ele aqui no seu bairro. Na verdade, os outros jogadores escolhem onde coloca esse cara para te atrapalhar um pouquinho, né? Mas te garante ser o first player. Que um jogo de mais jogadores coloca um pouco mais de carta, tá? Mas aí a ideia que é interessante é o seguinte: se um jogador colocou a pecinha aí, para eu pegar as adjacentes eu não preciso pagar nada de dinheiro. Mas se eu quiser pegar, por exemplo, essa daqui, ó, né, 0, 1, eu tenho que pagar 1. A mesma coisa para esse daqui, se eu quiser esses benefícios, né? E se eu quiser esse cara aqui, por exemplo, eu tenho que pagar 2 de dinheiro, né? Então, às vezes, a colocação de onde você quer escolher sua pecinha ainda pode deixar o amiguinho triste, né? Para ver se ele vai colocar mais longe, porque ele está precisando daquele, então ele vai ter que gastar mais dinheiro. Além do que só pode ter uma pecinha também em cada carta, né? Então vai limitando as suas opções. Essa então é a primeira etapa do jogo, que a gente vai escolher um benefício, por exemplo, algumas coisas aqui, né? Aqui você ganha 1 dinheiro ou 2 pontos de vitória. Aqui você ganha... custa 1 a menos de dinheiro para construir um prédio, tá? Um edifício. Arquiteto, custa 1 a menos de recurso para construir esses edifícios vermelhos, né? Que eu falei que são esses aqui, né? Eles chamam de culturais, né? São edifícios relacionados à cultura. Então é biblioteca, museu, escola, universidade, clínica, essas coisas aí que tem suas vantagenzinhas, né? Então ela vai dando umas opçõezinhas interessantes, né? Uns bonuzinhos a mais. Então essa é a primeira etapa. Aí vem a segunda etapa, que é
talvez provavelmente a mais importante, que é a construção, né? Então você constrói 3 tiles, tá? 3 edifícios, ou você constrói um e expande o seu mapa, que é esse negocinho aqui, né? Então você pode construir um só e expandir daqui para cá, por exemplo, né? Ou senão você constrói 3, tá? Essa etapa ela acontece em conjunto, todo mundo, cada um pega o seu biombozinho, cada um tem um biombo aqui, então coloca na frente aqui do seu bairro, só para poder não influenciar tanto o que o outro está fazendo, tá? E aí você constrói, depois que todo mundo tiver terminado, levanta os biombos. Isso poupa muito tempo, porque senão ia ficar muito chato você ter que esperar o cara construir tudo para depois você construir e assim por diante, né? Então o jogo ele se torna bem mais dinâmico. Na verdade, até pela caixa, né, ele diz que demora 30 minutos por jogador, então talvez não seja um jogo tão longo. Tá? Então depois dessa etapa, quando você vai planejar, por exemplo, vou construir um parque que ajuda a reduzir a poluição, ou comercial, ou edifício de indústria, e aí tira os biombos, pagam-se os preços, né, das construções, e aí vem a etapa 3, que são a etapa que os trabalhadores, né, que são esses bonequinhos aqui, eles vão fazer suas ações nos edifícios. Tá? Então tem a primeira etapa, que são os trabalhadores irem para os tiles, né? Então, por exemplo, eles vão para a indústria para poder produzir um bem, só que não produz ainda, tá? Ou ele, sei lá, ele vai para o comércio, né, para fazer uma troca, vai produzir e depois eu quero vender aquele bem, tá? Então, uma regra dessas colocações é que os trabalhadores, eles têm que sair, eles têm que se movimentar, tá? Então, por exemplo, esse trabalhador aqui, ele tem que ir para um outro lugar. Então, ele pode vir para cá, por exemplo. E esse daqui, ele não pode entrar na mesma posição onde saiu um cara, mas ele poderia vir, por exemplo, para essa parte aqui para produzir. Porque tem 3 tipos de bens, tá? Os brancos, os cinzas e os pretos. E aí você conseguiria produzir isso daqui, que são estocados aqui, né? Então, numa etapa de produção que eu já vou explicar, tá? Seriam colocados por aí. Tem algumas regras também, né? Porque, como era de se esperar, por exemplo, você não pode colocar uma área residencial sobre a industrial e residencial na mesma área de influência, né? Por exemplo, colocar aqui, por exemplo, aqui é uma área de influência da Verde, então não pode ter um prédio de indústria aqui, tá? Beleza. Então, aí os trabalhadores vão andando. E aí também tem a etapa A, a etapa B e a etapa C. A etapa B é que os trabalhadorzinhos que estiverem aqui na sua prefeitura, eles saem todos para um cantinho aí também. E depois entra trabalhador, né? Aqui, que eles vêm aqui do departamento de trabalho, né? Aqui, que daí eles vêm daqui, são colocados aqui, né? E quando que vão abrir, que eles podem vir daqui para cá? Não é sempre, e sim quando tiver vaga, por exemplo, no final do turno tiver espaço para trabalhar. Por exemplo, aqui tem uma pessoa que poderia trabalhar, né? Então aí vai atrair novos trabalhadores para seu bairrozinho, para eles continuarem trabalhando, tá? Aí depois tem as produções aqui, né? Então os prédios azuis são os comerciais, os amarelos são as indústrias, né? Então aqui você vai poder comercializar produtos e aí depois você vai produzir. Depois tem a parte de ganhar votos, porque os trabalhadores que ficarem nas verdes, que são as residenciais, eles vão gerar votos para você, né? Ou seja, gerar pontos de vitória. Depois tem a etapa de poluição, que é cada trabalhador que tiver no seu bairro, inclusive tem uma outra coisa que eu não falei ainda, mas que os trabalhadores dos seus amiguinhos, eles podem vir para o seu bairro para produzir bens para seu bairrozinho aqui, certo? Só que eles vão gerar poluição para cá, tá? Então, uma da parte de interação desse jogo, ele está nisso, dos seus trabalhadores. Você pode ter, no caso, dependendo da condição ali, se você tiver uma estação de metrô, né? Estação de metrô no seu bairro, você pode mandar mais gente para os tabuleiros dos amiguinhos, tá?
Então aí tem a parte que gera poluição, depois a gente influencia aí os departamentos da cidade, né, que dá dinheirinho para os caras para ganhar uns bonuzinhos, e depois avança o turno, certo? Então esse daqui ele tem um guia bem, a iconografia tá bem legal, simples de entender, tá? Ele é um jogo que a complexidade dele tá na maneira que você coloca as pecinhas. Então, além de você colocar pecinha para poder encaixar em pecinha, você tem que pensar em que pecinha que está influenciando o que. E é legal que você vai vendo que o seu tabuleiro, de certa forma, ele vai criando vida. Então, ele vai expandindo, crescendo, né, e vai ocupando espaço. Então, você tem que gerir bem o espaço também, porque ele é limitado. Então é isso. Isso daqui acho que é uma ideia bem breve do que seria esse jogo. Olha os dinheirinhos que vem, tá? É isso.